Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, internautas. Estamos aqui mais uma vez para discutirmos questões propostas, dessa vez do fascículo 16 desse magnífico projeto, que é uma parceria do Colégio Ari de Sá com o Diário do Nordeste. Nesse fascículo 16, nós vamos tratar de questões da nossa matemática e suas tecnologias referente às competências 6 e 7. Vamos então para a questão número 3. A questão número 3 mostra um gráfico e diz o seguinte: o infográfico mostra a cotação do dólar em relação ao real em diversos períodos. Considerando o ano de 2015 e apenas os valores indicados, a maior cotação é quantos por cento maior que a menor cotação? Opção A, 51%, opção B, 25%, opção C, 21%, opção D, 17% ou opção E, 14%. Vamos então à resolução? Bem, primeiro nós temos que observar a localização dos dados do ano de 2015 referentes aí no gráfico. Dentre as cotações do ano de 2015, verifique essas cotações mais à direita, lá é que está o nosso ano 2015. Cuidado para não pegar as cotações que estão mais à esquerda do nosso gráfico, porque são de outros anos, 2013, 2014. Então, mais à direita do gráfico você encontra as cotações de 2015. Então, perceba que a menor cotação do ano de 2015, dentre as que ele apresenta, é a que vale 2,646. E a maior cotação é aquela que apresenta o valor 3,305. Então vamos verificar qual é esse valor percentual solicitado aí na questão, né? Vamos fazer uma regrinha de 3. Observe que 2,646 associa-se a 100%, nossa base de cálculo. E o 3,305 está associado a x. Portanto, o que nós temos aqui na nossa regra de 3 é que x multiplicado por 2,646 será igual a 100, que multiplica 3,305. Portanto, nós temos que x será igual a 330,5 sobre 2,646. Bem, para que nós possamos eliminar as vírgulas, né, nessa fração, nós podemos multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 1000. Então, multiplicando-se em cima e embaixo por 1000, nós não alteramos o resultado da fração e podemos escrever que x será igual a 330.500 dividido por 2.646. Então, fazendo-se aí esta divisão, nós chegamos à conclusão que o x vale 124,90%. Então, observe que dos resultados que nós temos nas opções, o que mais se aproxima é 25%, porque você percebe que nós tivemos um aumento que foi de 100% para 124,90%, o que nos daria um aumento, né, de 24,90%. Portanto, o valor mais próximo das nossas opções refere-se ao item B, ou seja, aproximadamente 25% de aumento, ok? Em relação ao valor mais baixo. Então, o valor mais alto, referente ao valor mais baixo, houve um aumento de 25%. Portanto, opção B. Amigos internautas, agora nós vamos para mais uma questão proposta do nosso fascículo 16, a questão número 9, que trata da competência número 7. O texto diz o seguinte: o gráfico mostra o percentual da população de vários países que acreditam que as empresas devem respeitar o meio ambiente. População que acredita que as empresas devem ser ambientalmente responsáveis em porcentagem. Então nós temos a Índia com 94%, a Indonésia 93%, Turquia 83%, França 82%, Brasil 81%, Ucrânia 81% e China 80%. Em relação aos dados apresentados e às medidas de tendência central, aproximadamente opção A, mediana é 1,01% da moda, opção B, mediana é 1,10% da moda, opção C, mediana é 101% da moda,
Opção D, a moda é 101% da mediana, ou opção E, moda é 110% da mediana. Ok, vamos então para a nossa resolução. Bem, a primeira preocupação que você, prezado internauta, deve ter nessa questão é organizar os dados em um rol. E o que é o rol? O rol nada mais é do que a organização desses dados, desses números informados, na ordem crescente ou decrescente. No nosso caso aqui, dessa questão, os dados já estão na ordem decrescente, do 94 até o 80. Então, o rol já está pronto. Perceba que, já que ele está fazendo uma comparação entre a mediana e a moda, vamos identificar cada uma delas de acordo com esses dados. Primeiro, a mediana. A mediana é aquele dado que aparece ao centro do rol. Então, se você observar, nós temos 3 números à esquerda, temos aqui 3 números à direita e existe um número precisamente ao centro. Esse número que está ao centro é a nossa mediana. Então, a mediana é o dado informado que está precisamente no centro do rol. No nosso caso, o valor 82. Então, vamos anotar aqui que a mediana, ela vale precisamente 82. Veja que ela está precisamente ao centro, né, do rol. Em relação à moda, a moda é o número que aparece a maior quantidade de vezes. Então, se você observar dentre todos os números que são apresentados, o número 81 é aquele que aparece a maior quantidade de vezes. Ele aparece precisamente 2 vezes. Então, nós podemos dizer que a moda vale precisamente 81. O que nós temos que verificar agora é quantos por cento a mediana supera a moda. É isso que nós vamos ter que observar. Então, já se sabe que a mediana é maior que a moda. Agora, quantos por cento maior? Então, vamos aqui para uma regra de 3. Então, nós temos aqui 81, que é o valor menor da moda, será a nossa base de cálculo, 100%, e a mediana, que vale 82, está associada a x. Portanto, resolvendo esta regra de 3, nós temos que x vezes 81 é igual a 100 vezes 82. Portanto, nós podemos dizer que x é igual a 8.200 dividido por 81. Portanto, fazendo a divisão 8.200 por 81, nós temos que x equivale a 101,23%. Então, perceba que a mediana supera a moda nesse percentual de 101,23%, ou, pelas nossas opções, aproximadamente, a mediana é 101% da moda, ficando, portanto, com a opção C. Bem, vamos agora para a nossa questão de número 14 proposta, mais uma questão referente à competência número 7. O texto diz: bem na foto, pesquisa avalia imagem corporativa de segmentos, nota média em escala de 0 a 10. Então nós temos aí na cor azul a quantidade dos produtos, na cor amarela inovação e na cor cinza o comportamento ético. E nós temos aí os diversos segmentos, higiene e beleza, veículos, alimentos, varejistas, etc. Uma pesquisa apontou a imagem de diversos setores da economia brasileira, considerando a média aritmética dos itens pesquisados de cada segmento. Então, opção A. Para o consumidor, o setor de veículos é melhor avaliado do que o setor de alimentos. Opção B. Para o consumidor, o setor de planos de saúde é melhor avaliado do que o setor de telefonia. Opção C. Para o consumidor, o setor de alimentos é melhor avaliado do que o setor de varejistas. Opção D. Para o consumidor, o setor de bancos é melhor avaliado do que o setor de bebidas. E opção E. Para o consumidor, o setor de varejistas é melhor avaliado do que o setor de higiene e beleza. Vamos então à nossa resolução? Vamos observar inicialmente a opção A, onde ele diz: para o consumidor, o setor de veículos é melhor avaliado do que o setor de alimentos. Eis aqui os dois setores, os dois segmentos, né? Veículos e alimentos. Muito bem.
Então, se você observar aqui, a quantidade de produtos que está marcado na cor azul, para os veículos, corresponde ao número 7,3. É a média, né? A nota média dada pelo consumidor no que se refere à qualidade, à quantidade de produtos no segmento veículos. E existe também na cor azul a nota dada pelos consumidores nesse quesito, quantidade de produtos em relação ao segmento alimentos. Então, se você olhar comparando os dois, você percebe que a nota é a mesma. Então, por enquanto, esses dois segmentos receberam a mesma nota do consumidor. Muito bem. Entretanto, se você observar o próximo tópico, que será inovação, na cor amarela, você percebe que, no caso dos veículos, nós temos uma nota de 7,3, nota média, dada pelos consumidores. Já na parte de alimentos, você tem 7,2. Então, você percebe que o segmento veículos já começou a ganhar do setor de alimentos por 0,1. Então, ele está ganhando por 0,1 nessa média. A primeira média ficou empate, mas nessa segunda média, aqui na cor amarela do nosso gráfico, o segmento veículos já ganha por 0,1. Agora, se nós observarmos o próximo item, que é comportamento ético, no que se refere à parte de veículos, nós temos o valor 6,8. Muito bem. Agora, na parte que se refere a alimentos, é 7. Então, o que é que você percebe? Você percebe que nesse item, comportamento ético, já quem está ganhando, o segmento que está ganhando para o consumidor é alimentos, porque a sua média 7 ficou 0,2 a mais que 6,8, que é a média que foi dada para o segmento veículos. Ora, verifique que veículos inicialmente estava à frente, mas agora alimentos passou à frente de veículos, porque observe que a nota foi dada a mais aqui para alimentos, foi 0,2. 0,2 a mais que a nota dada para veículos. E ao passo que no caso dos veículos, foi dada uma nota média 0,1 a mais que alimentos. Então é claro que alimentos acaba no cômputo geral ganhando do segmento veículos. Então essa opção A não está correta, porque na opção A, repetindo, ele disse: para o consumidor, o setor de veículos é melhor avaliado. Errado. Quem é melhor avaliado é o setor de alimentos. Entre os dois, alimentos é mais bem avaliado que veículos. Portanto, a opção A não está correta. Observando-se agora a opção B, nós temos o seguinte: para o consumidor, o setor de planos de saúde é melhor avaliado do que o setor de telefonia. Aqui estão os dois segmentos, os dois setores, telefonia e plano de saúde, e nós percebemos que no quesito quantidade de produtos, na cor azul, os dois segmentos foram avaliados igualmente pelo consumidor, 5 e 5. Portanto, por enquanto está empate. Bem, já no quesito inovação, nós percebemos que a telefonia recebeu uma nota média de 5,7, ao passo que o plano de saúde recebeu uma nota média de 5,4. Portanto, a telefonia está ganhando por 0,3. Então, por enquanto, telefonia na frente. Agora, quando nós observamos o quesito comportamento ético, nós observamos que a telefonia recebeu 4,8 de média dos consumidores e já o plano de saúde recebeu 4,9. Então você percebe que o plano de saúde ultrapassa dessa vez a telefonia em 0,1. Entretanto, nós verificamos que a telefonia, por ter tido uma média no quesito inovação 0,3 superior ao plano de saúde, na resultante final, a telefonia está à frente do plano de saúde. Portanto, se você observar novamente, vamos ler novamente aqui a opção B, para o consumidor, o setor do plano de saúde é melhor avaliado. Falso. Quem é melhor avaliado entre os dois é a telefonia. Você observa pelos resultados da média analisada. Portanto, a opção B não está correta. Vamos para a opção C. Então,
A nossa opção C agora diz: para o consumidor, o setor de alimentos é melhor avaliado do que o setor de varejistas. Vamos dar uma olhada aqui. No quesito quantidade dos produtos, nós percebemos que a média dada pelo consumidor para o segmento alimentos foi 7,3 e para o setor varejista foi de apenas 7. Portanto, nós temos que a média nesse quesito para o setor de alimentos foi maior em 0,3. Muito bem. No quesito inovação, nós percebemos que a média dada pelo consumidor para alimentos foi 7,2 e já para o varejista foi 6,9. Então, mais uma vez, o setor de alimentos ultrapassa o setor varejista, só que agora também em 0,3. Então, 0,3 a média superior ao varejista. E, finalmente, no quesito comportamento ético, observe, prezado internauta, que a média dada pelo consumidor ao segmento alimentos foi 7, já a média dada ao setor varejista foi de 6,7. E perceba mais uma vez que a média dada pelo consumidor ao segmento de alimentos foi 0,3 maior. Então perceba que aqui não há a menor dúvida que alimentos ganhou em todas as médias do setor varejista. Então, vamos ler novamente a opção C. Para o consumidor, o setor de alimentos é melhor avaliado do que o setor de varejistas. Sem dúvida alguma, a opção C é a opção correta. E aqui você percebe claramente que em todas as médias, o setor de alimentos, o segmento de alimentos, supera realmente o setor ou o segmento varejista. Portanto, a opção correta, C. Bem, vamos agora para a resolução da questão 15 proposta, que é uma questão de probabilidade, e ela versa sobre a competência número 7. Diz o texto: a planta baixa de um armazém está mostrada na figura. Existe um portão que dá acesso a 3 corredores, que, por sua vez, dão acesso a outros corredores para se entrar no recinto. Quando se chega a uma bifurcação ou trifurcação, a probabilidade de se tomar qualquer corredor é a mesma. O dono do armazém quer premiar um de seus 2 melhores funcionários, Araújo e Benedito, pelo empenho nos trabalhos com 1 quilo de ouro. Porém, o chefe pede que eles escolham, cada um único compartimento dentre os 2 possíveis, A ou B. Ganha o prêmio aquele que acertar o compartimento que tem maior probabilidade de se entrar estando do lado de fora e escolhendo os corredores aleatoriamente. Sabendo que Araújo escolheu o compartimento A e o Benedito escolheu o B, então, opção A. Araújo ganha o prêmio, pois a probabilidade de entrar em A é 4/7. Opção B. Benedito ganha o prêmio, pois a probabilidade de entrar em B é 4/7. Opção C. O prêmio deve ser dividido entre os 2, pois ambos têm a mesma probabilidade de acertar. Opção D. Araújo ganha o prêmio, pois a probabilidade de entrar em A é 11/18. E finalmente a opção E. Benedito ganha o prêmio, pois a probabilidade de entrar em B é 2/3. Então, uma questão bastante interessante de probabilidade. Vamos à resolução. Bem, primeiro nós vamos calcular a probabilidade do Araújo chegar na região A. Eu vou chamar esse ponto aqui, onde tem uma trifurcação, de ponto P. E aqui nós temos uma outra trifurcação, que eu vou chamar de ponto Q. Para que o Araújo siga na direção de P para Q, a chance disso acontecer é de 1/3. Mas por que 1/3? Porque ele também poderia seguir de P para M, que seria 1/3 também, ou então de P para N, o que seria 1/3 também. Mas ele está seguindo inicialmente, na nossa hipótese, de P para Q, então 1/3, ok? E em seguida ele sai do ponto Q e segue em direção à área A. E a chance dele seguir de Q para A é novamente 1/3. Por quê? Porque ele poderia ter seguido as outras 2 direções
e seria 1/3 para cada. Aqui no ponto Q, observe, prezado aluno, é uma outra trifurcação. Então, resumindo, para ele seguir esse caminho na cor vermelha, ele vai precisar, a chance, né, dele seguir o caminho na cor vermelha será de 1/3 vezes 1/3, tá certo? Ele tem que seguir de P para Q e de Q para a região A. E esse I, que nós citamos aqui com ênfase, é sinônimo de produto no nosso problema de probabilidade. Ou, olha aí o ou é sinônimo de soma. Qual é a outra hipótese que o Araújo tem para seguir de P, onde tem uma trifurcação, até a região A? É seguir esse caminho na cor verde. Observe aqui, caminho na cor verde, com a probabilidade de 1/3, ok? Por que a probabilidade de 1/3? Porque poderia ser de P para Q, 1/3, de P para M, 1/3, e de P para N, outro terço. Então agora estamos vendo essa outra hipótese, indo de P para M, para que em seguida ele entre na região A. Então perceba que a probabilidade dele seguir esse caminho verde é de 1/3. Então, 1/3. Ou então, ele pode seguir ainda esse outro caminho na cor preta. Observe, ele segue de P para N, a chance disso acontecer é de novamente 1/3, tá certo? 1/3. E de N ele segue para a região A. Agora, muito cuidado, prezado aluno, quando ele sai de N para A, em N você não tem uma trifurcação, você tem uma bifurcação, onde para cada lado dessa bifurcação a probabilidade é de 1/2, ou seja, 50%. Então aqui nesse trecho, tá certo? De N diretamente para a região A seria de 1/2. Então aqui nós teremos 1/3 vezes 1/2. E por que o vezes, professor? Porque justamente ele tem que seguir de P para N e de N para a região A. E você sabe que o I é sinônimo de produto, né? No nosso problema de probabilidade. Portanto, a conta a ser feita será probabilidade 1/9 somado com 1/3 somado com 1/6. Bem, multiplicando-se a primeira fração por 2 em cima e embaixo, multiplicando-se a segunda fração por 6 em cima e 6 embaixo, e multiplicando-se a terceira fração por 3 em cima e 3 embaixo, você passa a ter 3 novas frações com o mesmo denominador, ou seja, 2/18 somado com 6/18 somado com 3/18, o que nos permite, obviamente, somar as 3 frações. Então, somando-se essas frações, nós teremos aqui como resposta 11/18. Conclusão, o Araújo, para sair do ponto P e chegar na região A, ele tem uma probabilidade de 11/18. Vamos agora para o cálculo da probabilidade do Benedito, né, que é o outro funcionário, chegar à região B. Partindo-se da trifurcação em P, ele segue de P para Q, e isso aí indica a probabilidade de 1/3. E você já sabe por que 1/3, porque como é uma trifurcação e a probabilidade dele seguir na direção PQ ou PM ou PN é a mesma, então 1/3 para cada. Então, supondo que ele siga de P para Q, 1/3. Então, probabilidade, iniciando aqui, 1/3. E de Q para S. Aqui em Q nós temos novamente uma trifurcação e o segmento QS também corresponde a uma probabilidade de 1/3, já que trata-se de uma trifurcação. Então, como ele tem que seguir de P para Q e de Q para S, esse I é sinônimo de multiplicação, então você tem 1/3 vezes 1/3. Ou, aí entra a soma, não é isso? Ou é sinônimo de soma. Ele pode seguir de P para Q, observe agora a nossa seta na cor laranja, de P para Q, a mesma probabilidade, 1/3, só que agora ele segue de Q
para T. E nesse caso, a probabilidade também 1/3. Então, de P para Q, 1/3. E além disso, de Q para T, produto, né? E novamente 1/3. Então, o primeiro 1/3 aqui na cor laranja é justamente porque você está indo de P, no caso o Benedito, né? Indo de P para Q. E depois, de Q para T, novamente 1/3. Então, 1/3 vezes 1/3. E aí ele chega, enfim, na região B. Agora, existe também uma outra possibilidade, que é aqui para o lado direito, né? Portanto, ou, somando, né? Ele seguir de P para N, probabilidade de 1/3, já que P é uma trifurcação, e ele segue de N para V. Só que em N você tem uma bifurcação, então é 50% de chance dele escolher para um lado ou para o outro. Então, escolhendo de N para V, nós temos aqui a probabilidade de 1/2. O outro meio seria seguindo o outro caminho para o outro lado. Então, nós temos aqui 1/3, tá certo? Que é de P para N e ele segue de N para V. Portanto, 1/2. Portanto, vamos agora fazer o cálculo de toda essa probabilidade. Então, nós temos que P vai ser igual a 1/9, mais 1/9 novamente, mais 1/6. Vamos multiplicar aqui essa primeira fração em cima e embaixo por 9, ou melhor, por 2. Multiplicando em cima e embaixo por 2, a primeira fração, não alteramos o seu resultado. Essa segunda fração nós podemos multiplicar também por 2, em cima e embaixo. E essa terceira fração nós multiplicamos por 3 em cima e embaixo. Dessa forma, você passa a ter aqui a soma de 3 frações com o mesmo denominador, 2 sobre 18, somado com 2 sobre 18 e, finalmente, somado com 3 sobre 18. Então, essa soma nos dará 7 sobre 18. Então, a probabilidade do Benedito sair do ponto P e chegar na região B é 7 sobre 18. Mas é interessante você observar, prezado aluno, que o nosso funcionário Araújo, nós já tínhamos calculado antes, a sua probabilidade de chegar à região A era de 11 sobre 18. E observe que a probabilidade do Benedito chegar à região B, nós acabamos de calcular, é 7 sobre 18. E se você somar as duas, o que é que você vai ter? 18 sobre 18, ou seja, o todo. Então, o que acontece, na verdade, é que entre a probabilidade de Araújo chegar à região A e a probabilidade de Benedito chegar à região B, essas probabilidades são chamadas complementares, né? E somando as duas probabilidades, você fecha todas as possibilidades. Ou seja, de eles chegarem às regiões A ou B, 18 sobre 18. Então, se você olhar as opções, a opção A, obviamente, está falsa, porque Araújo ganha o prêmio, pois a probabilidade de entrar em A é 4 sobre 7? Não, vimos que é 11 sobre 18. A opção B, Benedito ganha o prêmio, pois a probabilidade de entrar em B é 4 sobre 7. Falso, vimos que a probabilidade de Benedito entrar na região B é 7 sobre 18. Opção C, o prêmio deve ser dividido entre os dois, pois ambos têm a mesma probabilidade de acertar. Falso. A probabilidade de Araújo ganhar o ouro é maior que o Benedito. Opção D. Araújo ganha o prêmio, pois a probabilidade de entrar em A é 11 sobre 18. Perfeitamente. Então nós ficamos aí com a opção correta, opção D. Bem, prezados internautas, chegamos ao final do nosso fascículo 16. Esse material foi preparado com muito carinho para vocês todos. Perceba, desde o fascículo 4, falando especificamente da matemática e suas tecnologias, o fascículo 4, o fascículo 8, o fascículo 12, o fascículo 16, nós procuramos questões, colocar nesses fascículos, como todo ano a gente costuma fazer, colocar questões que abranjam todas as competências e habilidades. Então, é um material muito rico e que nós sabemos que é um material que vai lhe auxiliar nessa luta, nessa conquista que você vai ter ainda esse ano no vestibular do Enem. Então, abrangemos ao longo desses fascículos todas as competências e habilidades, sem exceção. Um material realmente muito rico nesse
não só nesse quesito, mas em todos os outros. A diversidade das questões, a complexidade dos problemas, muitos problemas interessantes. Então, é um material realmente muito rico. E aqui nós encerramos, então, o nosso comentário dessas últimas questões do fascículo 16, e eu sei que no seu hot site, você, a partir do ano que vem, já verá isso aí, mas com olhos de universitário, porque você vai passar esse ano. Então, entrando no hot site, você já vai entrar no ano que vem, em 2017, quando nós, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez para os fascículos do ano de 2017, só que você que está aí por trás das lentes e que está nos assistindo agora, está aí por trás da sua tela do computador, você já verá a título de visita esse nosso projeto em 2017, mas você na condição já de universitário. Eu tenho certeza que você se dará bem e vai ser esse ano. Temos certeza do seu sucesso, desejamos muitas felicidades a todos e um abraço, até a próxima. Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.